segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículos 3 e 4, que diz assim a palavra de Deus: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, aí há fome na cidade, e morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então e passemos para o arraial dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Amém? Glória a Deus. A nossa palavra tem um tema: 4 leprosos e o poder de superação. Escute bem isto. Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, tratando-se de uma crise mundial. Olha para cá, não é uma crise que afeta só a saúde das pessoas. É uma crise que afeta toda a economia do país ou das nações. Dólar sobe, dólar desce. Há um desentendimento entre os poderes, porque as pessoas ficam perdidas, elas não sabem muito bem o que fazerem, porque a crise é ferrenha. Porém, hoje, nós vamos aprender com 4 leprosos. Diga assim: aprendendo com 4 homens leprosos. Pastor, mas o que é que esses leprosos aqui de Samaria têm para nos ensinar? Muitas coisas. Você vai ver naquilo que nós vamos mostrar aqui, que mesmo em meio à crise da pandemia da Covid-19, nós podemos superar. Nós temos esse poder de superação. Olha para cá, nós temos algo que nem todas as pessoas têm. Nós temos a fé. Nós temos a oração como um veículo poderosíssimo. Não foi à toa que Tiago escreveu na sua epístola, no capítulo 5, versículo 16. Ele diz: olha, a oração feita por 10 justos, 15, 50, 100, 1000. Ele diz: a oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos. A última parte do versículo 16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então escute bem isso. Nós temos algo que as pessoas lá fora não têm. E é isto que nos faz triunfar. É isto que nos dá esse poder de superação, mesmo em meio à crise que nós estamos enfrentando. Aqui na igreja mesmo, nós temos irmãos que dizem: pastor, eu não estou entendendo. O que, meu irmão? Mesmo em meio à crise, rapaz, eu estou sendo mais abençoado do que antes. Como é que é isso? Eu estou sendo mais abençoado do que antes. Também na área financeira, pastor, Deus está me abençoando. Como explicar isto? Poder de superação. Por quê? Porque em meio à pandemia, Deus toca no teu coração e você começa a inventar algumas coisas. Aleluia! Você começa a inventar algumas coisas. De repente você está ganhando dinheiro. Por quê? Porque Deus é especialista
para abrir uma porta em meio às crises que nós enfrentamos. Escute bem isso. A Bíblia fala de um rei, e está no capítulo de número 6, Ben-Hadad, que era o rei da Síria. Olha para cá, esse rei era perverso, coração pétreo, endurecido. Ele tinha os seus deuses da Síria e jamais ele se voltava para Deus. Ben-Hadad era um rei ímpio. Ele era tão ímpio que ele não gostava muito de matar as pessoas com a espada. Ele cercava, ele fazia o cerco. Ele cercava toda a cidade com seus homens e disse: não, eles não vão sair, ninguém vai sair e ninguém vai entrar. E sabe do que eles vão morrer? Eles vão morrer de fome, porque daqui a pouco vai acabar a comida e eles não vão subsistir, eles vão morrer. Era um rei perverso. Ele ganhava as batalhas fazendo as suas intimidações. Ele fazia os outros reis jogarem a espada aos seus pés. Era um rei ímpio, um rei que não temia a Deus. E esse rei ficou enfurecido porque um profeta apareceu em cena chamado Eliseu. E no capítulo 6, a partir do versículo 8, Eliseu revela os planos do rei da Síria. E Ben-Hadad ficou furioso com isso. Ah, tá bom, eu vou dar a resposta. E a Bíblia diz no capítulo 6, o versículo 24: e sucedeu depois dessas coisas, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. E ele fez o quê? Cercou Samaria. Olha a estratégia do inimigo, cuidado. Porque muitas vezes o inimigo não te enfrenta cara a cara. Elimina suas possibilidades. Ele cercou toda Samaria. Escute bem isso. E isto trouxe uma consequência terrível. Por quê? Porque, segundo os historiadores, pastor Paulo Sérgio, este cerco durou aproximadamente um ano. Um ano. Ou seja, durante um ano inteiro, o povo não podia entrar e nem sair de Samaria. Você já pensou se uma cidade como a nossa fechar a entrada e a saída e não poder entrar alimentos para abastecer os supermercados, os grandes armazéns? Daqui a pouco vai faltar comida. Esta foi a estratégia de Ben-Hadad. Ele diz: eu não preciso nem pegar na espada. Vou colocar todo o meu exército, eles vão cercar a cidade de Samaria. E eu vou fazer com que a profecia deste profeta chamado Eliseu, que revelou meus planos, eu vou dar o troco para ele. Mas eu não vou dar o troco só para ele. Toda Samaria vai morrer. Você vê, eu tenho dito aqui aos irmãos que a Covid-19 é algo expressamente do inferno, hein? Alguém pensa que isso é apenas uma pandemia, uma doença, um vírus chinês. Foi criado até pela China. A gente não sabe, não pode falar o que não sabe, e nem propagar inverdades que nós não conhecemos. A gente desconhece. Eu não sei se o vírus chinês é chinês, mas a gente não sabe quem criou. Mas eu acho que tem um autor por trás desse vírus, e se chama Satanás. Porque é ele que quer vitimar as pessoas. O que diz João 10:10? João 10:10.
Jesus disse, ó, o ladrão não vem. Ele vem com tríplice intenção. O ladrão não vem. João 10:10. Põe para os irmãos, porque o negócio aqui é Bíblia. João 10:10. O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Tríplice finalidade que o ladrão vem. Primeiro, para roubar. Segunda, para matar. Terceira, para destruir. Bem contrário daquilo que Jesus veio, né? Mas eu vim, aleluia. Mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Mas esta foi a intenção do rei ímpio, Ben-Hadad. Ele disse, ó, nós vamos fazer um cerco. E é noite e dia, 24 horas, aqui, em volta de Samaria. Ninguém sai, ninguém entra. Daqui a pouco vai faltar comida. Daqui a pouco eles vão morrer de fome. Olha o que diz o verso de número 25. Capítulo 6, verso 25. E houve pequena, grande fome em Samaria, porque a cercaram até ao ponto de venderem uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Uma cabeça de jumento, naquela época, era vendida por 80 peças de prata. Cabeça de jumento. Imagina uma picanha, um filé mignon, então, o preço que... Se a cabeça de jumento era vendido por 80 ciclos de prata. Irmão, a crise foi terrível. E tem mais. E dizia uma medida de esterco de pombas por 5 peças de prata. Ou seja, eles estavam, o que é esterco? Estrumes de pombo. Eles comiam como que farinha. Estercos de pombos ou de pombas. Eles estavam utilizando como comida, comendo como farinha. Você conhece farinha de milho, de mandioca? Eles comiam para não morrerem de fome. Mas de repente não tinha mais pombo, não tinha mais jumento, não tinha mais nada. Por quê? Porque esta era a intenção do inimigo, irmão. O desespero era tão grande, que eles começaram a praticar o canibalismo. Eles começaram a praticar o canibalismo. Passou o que é canibalismo? Olha aí no verso de número 26. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher gritou a ele e disse: acode-me, ó rei, meu senhor, acode-me, tem misericórdia de mim, ó rei. Verso 27. E ele lhe disse: se o senhor te não acudir, como te acudirei eu? Não tenho trigo e não tenho vinho. Acabou tudo, nós estamos morrendo e não tem por onde sair. A nossa cidade está cercada por um grande exército do rei da Síria. Ele diz, ó, se Deus não te acudir, eu não tenho condições de... Acabou vinho, acabou tudo, acabou trigo, não tem mais nada. E aí no verso 28, olha a triste realidade. Perguntou-lhe então o rei: que tens? E ela disse: está vendo essa mulher aqui? Ela me disse: dá aqui o teu filho, para que hoje comamos e amanhã nós comeremos o teu filho. Olha aí, eles estavam já na prática do canibalismo, comendo humanos. Um ano a cidade cercada,
triste realidade para Samaria. Agora o rei vai passando junto ao muro, a mulher clama a ele e diz: olha, acorde-me, ó rei, tem misericórdia. Mas o que está acontecendo? Ele pergunta. Essa mulher aqui, ela fez um trato comigo. Ela diz: ó, pega o teu filho e a gente come hoje. A gente vai fazer um caldo com ele. A gente vai pôr ele nas brasas e vai assar ele e vai comer assado. E amanhã a gente come o meu. A mulher aceitou. A fome, irmão. Olha como é que a crise muitas vezes afeta a vida das pessoas. Eu estou preocupado como pastor, porque eu não sei o que vai acontecer com a igreja depois desta crise. Tem pastor que já fechou definitivamente as suas igrejas. Diz: não dá mais. Os crentes se dispersaram todos. Eu não tenho mais nem como pagar o aluguel do templo da igreja. E eles já fecharam, cerraram as portas definitivamente. Crise. Crise. Olha aqui o que estava acontecendo em Samaria. Aí o verso de número 29 revela isso. Olha, ela disse, no verso 28: hoje a gente come o meu filho, amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Ou seja, eu aceitei o trato que eu fiz com ela, mas dizendo eu, no outro dia, agora dá cá o teu filho, para a gente fazer o que a gente fez com o meu. Dá cá o seu filho, está aí no verso 9, para que comamos. Só que a mulher escondeu o filho dela. O amor falou mais alto do que a fome. Ela escondeu, rei. Onde eu matei o meu filho, agora hoje ela escondeu o filho dela. Eu estou morrendo de fome e a gente quer comer e ela escondeu o filho. Quando o rei ouviu isto, olha o que diz o verso 30. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes. Ele ficou entristecido. Ele falou: meu Deus, o que vai ser da gente? Irmão, segundo alguns historiadores, naquela época estava morrendo por dia em Samaria mais de 50.000 pessoas em Samaria. Estava morrendo diariamente, por dia. O rei entrou em desespero. Diz a Bíblia que ele rasgou as suas vestes e ele ia passando pelo muro e o povo viu que trazia cilício por dentro, sobre a sua carne. Ou seja, o rei estava triste de ter ouvido aquilo daquela pobre mãe que tinha entregado o seu filho, sacrificado o seu filho, e eles comeram o filho daquela mulher, mas agora a outra escondeu o filho. O amor falou mais alto. Eu estou dando essa introdução só para você entender que em meio à crise, Deus sempre abre uma porta de saída para mim e para você. Olha para cá. Nunca houve avivamento em tempo de bonanças. Todos os avivamentos que houve foi em tempos de crise. A situação estava difícil. Por quê? Porque Eliseu havia tascado essa profecia. O rei Ben-Hadad ficou enfurecido e ele disse: vou dar o troco, vou cercar a cidade. E a gente vai ter que suportar aqui do lado de fora o odor, o cheiro da carniça, mas vai morrer todo mundo. E começou a morrer.
morria aproximadamente, segundo alguns historiadores, 50 mil pessoas no final da crise estavam morrendo por dia. Você vê aqui, mães matando os filhos para se alimentarem. Talvez você não está entendendo. Essa crise veio, você está comendo, você está bebendo, sim ou não? Você está bem vestido e muitas vezes ainda está reclamando. Oh, irmão, pare de murmurar da situação. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor em meio à crise. Glorifica. Nós não chegamos nesse ponto aqui de Samaria. Nós não estamos enfrentando o que os samaritanos estavam enfrentando naqueles dias de crise. Preste atenção. Entra agora em cena 4 leprosos. Olha, irmãos, os mais improváveis de resolver qualquer crise. 4 leprosos? Pastor, aonde estavam esses leprosos? Dentro da cidade? Nananina, não. Eles estavam pelo lado de fora. Pastor, por que pelo lado de fora? Porque Levítico 13, os leprosos não poderiam conviver na cidade e nem com seus familiares. Eles eram excluídos. Eles ficavam no leprosário. Pastor, quantas pessoas mais ou menos viviam em um leprosário? Segundo Flávio José, era aproximadamente 500 pessoas ou 500 leprosos cabiam num leprosário. Pela fome só sobrou 4. Pela fome só sobrou 4. Eu não sei se os que morriam, aqueles que estavam vivos, já a carne em estado de decomposição, eles iam lá e comiam. Mas a Bíblia diz que só restaram 4. Você vê a situação como era difícil. Mas a Bíblia diz, irmão, que esses 4 leprosos, eles tiveram poder de superação. Você vê leprosos, certamente com pedaços do dedo já em estado de decomposição, porque os leprosos, a lepra vinha, comia a orelha, comia parte dos dedos, aqui aos lados eles não tinham, às vezes o osso aqui das costelas aparecia para fora, porque a lepra era terrível, e ninguém ficava perto de um leproso, a um tiro de 100 metros, quando alguém passava, o leproso ele tinha que bradar dizendo, leproso, leproso, e as pessoas fugiam dos leprosos. No leprosário só sobraram 4. Mas o que me chama aqui a atenção, irmão, é que eles tinham uma vocação. E a vocação, olha para cá, a vocação, diaconisa Rosângela, nos tira da zona de conforto. Deus foi que te chamou para essa obra. Foi Deus que te chamou. E está na hora de você fazer alguma coisa, mesmo em meio a toda esta pandemia da Covid-19. Você tem que fazer alguma coisa para as pessoas. Eu louvei a Deus porque a minha nora Thaís diz, nós vamos fazer uma arrecadação. Vamos arrecadar alimentos. E vamos ajudar famílias que estão sem nada. E elas correram atrás de alimentos aí, vários irmãos ajudaram, e elas atenderam e ajudaram várias famílias da igreja. Em meio a esta pandemia, você não pode perder a sua vocação. Foi Deus que te chamou.
Foi Deus que te chamou. Você é um guerreiro, uma guerreira de Jeová. E você tem poder de superação. Você não pode se acovardar. Mas olha, a Covid está matando aí 1.500 pessoas por dia, 1.200, 1.300 pessoas. Eu sei, eu não vou dizer como presidente que é uma gripinha. A enfermidade existe, mas ela é uma enfermidade invisível. Mas o Deus que também é invisível, Ele continua operando milagres. Aleluia! Ele continua realizando grandes obras. Esses 4 leprosos saíram da zona de conforto. E olha o que eles disseram uns aos outros. Diz o verso 3, capítulo 7. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. Saíram lá do leprosário e eles estavam na entrada da porta de Samaria, lá de fora da cidade. As cidades eram cercadas de muro. Ben-Hadad tinha colocado todo o seu exército um pouco mais afastado. E esses homens saíram do leprosário, não tinha mais leproso a não ser os 4. E eles se puseram à porta da cidade. E eles disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até agora? Para quê? Eles pensaram positivamente. É nesse momento de crise que Deus te capacita para fazer alguma coisa. É nesse tempo de crise que você, como cristão, autêntico cristão em Deus, precisa exercitar sua fé. Eles disseram: se dissermos, entremos na cidade, há o que na cidade? Fome. Aí morreremos, porque as pessoas lá estão morrendo. Olha o cheiro de carniça. As pessoas lá dentro estão morrendo. Se a gente disser, vamos entrar na cidade, nem que seja pulando pelo muro, porque as portas estão fechadas, a gente vai morrer lá dentro. Disseram ainda, verso de número 4: se ficarmos aqui, também morreremos. Você vê que tem hora que você precisa pensar positivamente. Por que, pastor Adão? Porque você tem poder de superação. Esta crise veio para te deixar mais forte, porque aquilo que não nos mata, nos deixa mais forte. Sua empresa aqui, aparentemente parece pequena, não vai fechar. Eu profetizo a bênção da superação para a tua vida, a bênção da multiplicação em tudo quanto você puser as suas mãos. Não vai fechar. Mas você precisa ter atitude, você precisa sair da sua zona de conforto. Eles disseram: se a gente entrar na cidade, há fome lá na cidade, a gente vai morrer. Se a gente ficar aqui, também nós vamos morrer. E eles disseram: vamos então e passemos para o arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Ou seja, se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer. Se a gente ficar aqui, não tem nem mais cadáveres para a gente comer. A gente vai morrer também. Então vamos fazer o seguinte: vamos entrar no arraial dos inimigos. Se eles nos deixarem viver, a gente vai viver. Agora, se eles nos matar, nós morreremos. Então, todo jeito a gente vai morrer mesmo. Todo jeito. Ô, irmão, a crise veio. E ela vem para o crente e para o não crente. Você está pensando que você está isento de ficar doente?
até de pegar a Covid-19. O irmão não citou aí a nossa irmã, nós temos até foto aí, a cantora Fabiana Anastácio, teve aqui várias vezes na nossa igreja. Tem foto aí, filho? Ela lá em casa. Comeu pizza lá em casa, jantou lá em casa, rapidinho, filho. Vai rápido. Ó, ela teve. Aprove a Deus promovê-la, porque é promoção, céu é promoção. Você não fala de ir para o céu. Quantos que quer ir para o céu aqui, irmão? A morte é um passaporte, viu, filho? Então, quando ficar doente, não fica muito preocupado, não, tá? Porque a morte é um passaporte. Você já não quer ir para lá mesmo? Então fique tranquila. Então você vê, em meio à crise, ela não deixou a última live da Fabiana. Ela gastou toda a sua voz de maio. Ela cantou 6h30, das 4 da tarde, começou a live dela no dia 16, e foi até as 22h30, cantou todos os hinos dela, e todos os hinos que ela gostava. Foi uma despedida. Eu fiquei até as 3h da manhã, que eu compartilhei na nossa página esta live. Eu fiquei até 3h da manhã. O povo não conseguia, o povo entrando lá na live chorava e dizia: olha, ela estava num estado de graça tremendo. Meu irmão. Mas uma semana antes, ela estava de casa em casa, distribuindo cestas básicas para as famílias carentes lá em Santo André, da igreja do meu amigo, pastor Silas Josué. Meu irmão, o céu é promoção para nós. Nós temos que ter poder de superação. Esses homens dizem: a gente vai morrer mesmo. Então vamos lá, vamos até lá, aonde estão os inimigos. Tá bom, filho. Olha para cá, eu já estou terminando. Versículo de número 5, eles tomaram uma decisão. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. Porém, olha como Deus trabalha. Quando você levanta para fazer a obra, quando você chega lá, a obra já está feita. Quando você levanta para obedecer a Deus, o milagre acontece. Quando você chega lá, você só vai ver o resultado. Eles levantaram no crepúsculo da madrugada, já bem de manhã, para irem ao arraial dos Círios. Porém, chegando lá, diz o versículo 5, chegando lá, eles entraram no arraial dos Círios, e eis que não havia ninguém. Cadê os Círios? Cadê o exército de Ben-Hadad que tinha cercado? Cadê? Foram arrebatados? O que aconteceu com eles? Chegaram lá, não tinha ninguém. Olha o verso 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavaleiros, de cavalos e cavaleiro, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram aqueles soldados sírios uns aos outros: olha, o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis do Egito, para virem contra nós. Ou seja, ele bateu um telefone para lá. Não é possível um telefonema, porque olha, irmão, houve-se um ruído de um grande exército com carros e cavaleiros. E os soldados sírios, quando ouviram esse barulho, deram no pé, fugiram. Aí esses homens chegaram lá no arraial dos Círios e não viram ninguém. Aí diz o verso 7: por isto se levantaram e fugiram no crepúsculo,
e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial. Como estavam, fugiram também para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, o que eles fizeram? Oh, irmão, entraram numa tenda. Chegaram na tenda, o churrasco estava até em cima da brasa. A carne estava até prontinha para comer. Porque eles tinham o costume de comer de manhã e depois, vamos voltar ativa para cercar a cidade. Então eles preparavam as suas comidas, o churrasco de manhã. Tinha até carne na brasa, quentinho. Eles fugiram. Quando os leprosos chegam lá, diz a Bíblia que eles entraram, verso 8, né? Eles entraram numa tenda e comeram, beberam, tomaram dali o quê? Pratas, roupas, os esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Verso de número 9. Então disseram uns aos outros: não fizemos bem. Este dia é dia de boas novas. Olha, a gente não tem feito muito boas coisas não. E esse dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, alguma coisa pode nos acontecer, pode nos sobrevirar. Por isso agora nós já estamos alimentados. Já tinha animais ali prontinho, com a sela neles, prontinho. Vamos subir nesses animais aqui e vamos dar esse aviso ao rei de Samaria. A Bíblia diz, irmão, que eles fizeram isso, e eu estou terminando. Olha que coisa linda. Dizendo, vamos até lá, verso 10. Vieram então e gritaram ao porteiro da cidade e lhes anunciaram dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados e as tendas, como estavam antes. E chamaram o porteiro, e estes os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite, porque era ainda de madrugada, e disse ao seu servo: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que saíram do arraial, se esconderam no campo, e se a gente for lá, eles vão, quando saírem da cidade, então os tornaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tornem-se, pois, 5 dos cavalos, que os restos dentro, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui. E eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. E enviemo-nos e vejamos se isso é verdade ou não. Estou simplificando para os irmãos. E o verso 14: tomaram, pois, 2 cavalos de carros e os enviou com os mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: ide vede. E foram após eles até o Jordão e procuraram os sírios por toda parte e não encontraram. E aí sabe qual foi a conclusão? Reabriram a cidade e o nome do Senhor foi glorificado. Interessante que tinha um servo do rei que, quando Eliseu, o tempo não nos permite, profetizou que havia, ele deu até as horas, amanhã, a tal hora,
haverá tanta comida em Samaria, que o povo vai comer carne até pelo nariz. O capitão do rei não creu nesta palavra. Mas a Bíblia diz que Eliseu profetizou: tu verás com os teus olhos, mas você não vai comer nada. Esse capitão foi morto e a palavra do profeta de Deus se cumpriu. Sabe por quê? Porque na crise Deus nos dá poder de superação. Esta crise da Covid-19 não veio para te matar, não. Veio para te unir mais a Cristo. Esta crise veio para fazer a gente orar mais. Eu estou entendendo esse negócio. Eu gostaria que todos os crentes entendessem esse mistério. Que essa crise divina não veio para nos matar, não. Ainda que um outro irmão é levado para promoção do céu, porque como a nossa irmã Fabiana, isso é promoção de Deus, irmão. Ainda que alguns são promovidos, mas isso veio para nos levar aos pés de Cristo. As pessoas estão escrevendo, não é, pastor Paulo? O Brasil precisa orar mais. O mundo precisa orar mais. Esta pandemia, Deus permitiu que acontecesse para você orar mais, para você ver. Cadê os homens bacana, os ricaços, os homens de muita grana do nosso país? Eles não podem nem sair de casa para gastar o seu dinheiro. Sabe por quê? Os lugares estão fechados, o comércio está fechado, os grandes restaurantes estão fechados. Eles não podem gastar a vossa grana. Sabe o que é isso? É Deus humilhando a nação brasileira e o mundo, mostrando para mim e para você que nós somos dependentes dele. Eu finalizo esta palavra dizendo: nós temos poder de superação. Você tem que crer que o Deus que você serve é um Deus que cuida de você, mesmo em tempo de crise. Na crise, Deus se manifesta. Na crise, há suprimento divino. Teve uma época que não tinha comida. Aí Deus usou os corvos, que foram agentes de Deus, agentes divinos, para levar carne e pão ao profeta. Deus cuidará de você. Deus cuidará de ti. Fique tranquilo. Tão somente obedeça a Deus. Vem para o culto. Eu não estou dizendo, coloque a sua máscara. A gente não está desafiando a Covid-19. Nós não estamos aqui para desafiar. Nós estamos aqui para viver a nossa fé em Jesus Cristo. Eu disse aqui, os irmãos, foi na quarta-feira, né? Que eu só vou morrer quando Deus quiser. Por que, pastor, o senhor tem tanta certeza disso? Eclesiastes, capítulo de número 3. Ali diz que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. E ali está escrito que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Você vai morrer só quando Deus quiser. Estou vendo algumas idosas. Esses dias saiu uma lá de 97 anos. Até sem dentadura. Perdeu até a dentadura lá. E ela saiu na cadeira de roda. Aí, olha, mas a senhora venceu a Covid? Eu venci, glória a Deus, eu venci. E ela saiu toda animada. 97 anos. Aí você vê uma criança morrendo. Jovem morrendo. Ah, mas que negócio é esse? Sabe o que é isso? Só morre quando Deus quiser. Olha para cá, fica em pé. Você está nas mãos de Deus. Quantos estão nas mãos de Deus? Quem está nas mãos de Deus, pastor Paulo, está seguro. Nós vamos, ao término desse culto, orar por todo o Brasil. Mas antes, nós temos uma lista grande aqui
de pedidos de orações. Nós estaremos orando por você que está nos vendo agora, através desta live, dessa transmissão ao vivo. Estaremos orando por você. Mas escute bem isso, nós vamos estar orando também pela família da nossa guerreira, já de saudosa memória, Fabiana Anastácio. O seu esposo, pastor Rubem, meu amigo, lá da igreja da Assembleia de Deus e Ministério de Santo André. Estaremos orando por ele. Os 3 filhos da cantora, 3 filhos, que já é adolescente, um maior já é jovem, tá? Aí eles estavam pequenos, mas agora cresceram, né? E nós vamos estar orando por toda a família enlutada. Vamos estar orando pelo Brasil, vamos estar orando pelo presidente. Irmão, eu não estou torcendo contra o presidente, e poderia ser um outro aí que eu estaria orando por ele, porque é dever. Paulo escreveu na primeira epístola a Timóteo capítulo 2, que nós devemos fazer orações, intercessões por todos aqueles que estão em eminência. Paulo escreveu em Romanos que nós devemos orar pelas autoridades. E nós estamos orando, seja independentemente de qual partido for, tá? Nós estamos orando pelo bem da nossa nação. Mais uma vez a paz do Senhor, amados. Como o pastor disse, são muitas pessoas pedindo oração, e nós temos alguns nomes aqui, irmão. Eu não vou entrar em detalhe dos pedidos de oração, mas é por cura, por libertação, para que Deus opere na família, na casa. E os nomes que eu vou citar, meu amado, coloque nas suas orações. Algumas dessas pessoas sempre têm pedido, entram nas lives e pedem isso, pedem oração. A irmã Isa, irmã Ângela Maria, Adriana Ferreira, a Gra Nunes, Inoide Belarmino, a Vanilda, Rosa Clean, a Conceição Soares, Josiane Araújo. Essa Josiane é lá da Paraíba, irmão, Pernambuco, melhor dizendo. A Paula, Luciana Silva, Vera Lúcia, Josefa, Kate, Lenice, Jussara. Todas essas pessoas, meu amado, têm um pedido de oração. Por esposo, família, filhos, filha, pessoas da família que estão com Covid, né? É que se a gente for colocar aqui, a gente não para mais de falar, né? E também temos aqui um pedido de agradecimento, nosso irmão Sidney, nossa irmã Rutinha, sobre as orações da igreja em relação ao Max, para a honra e glória do nome do Senhor. A família já foi buscar ele em São Paulo, ele já está com a família, para a honra e glória do nome do Senhor. Ele foi encontrado. A oração do justo é poderosa, meu amado. Quando o pastor está pedindo para o irmão Sidney e a irmã Rutinha virem à frente aqui, por favor. Nós também temos que orar também pelos aniversariantes, né? Nossa pastora Ruth, a Grazi e também o Davi, né? Que fez aniversário. Acho que o Davi fica um pouco difícil. Ah não, ele acordou. A Grazi e o Davi. Nós vamos estar orando pelo aniversário deles. A irmã Ruth fez aniversário sexta. A Grazi também, né, Gra? Sexta. E o Davi fez ontem, para a honra e glória do nome do Senhor. Meu amado, Deus ele é fiel sobre todas as coisas, amém? Você crê? Entenda que a palavra que Deus trouxe para nós hoje diz algo muito importante. Às vezes, para aqueles que se levantam contra você, ao ouvir os teus passos na direção dele, vão ter que bater em retirada. É isso que acontece. O que aconteceu nessa palavra, e tudo que o pastor disse foi isso. Quando o inimigo se levanta contra você, se você vai contra ele, ele vai embora. E eram os que menos tinham valor, 4 leprosos. Quem tem saúde aí para orar, para repreender o mal? Tem, meu amado? Você tem saúde para pôr a mão sobre os seus filhos e filhas, sobre a sua casa, sobre seu armário, a sua geladeira, e ordenar a bênção, meu amado? A palavra diz que a tua boca é boca para profetizar bênção, para profetizar vitória na vida das pessoas. Então faça isso no nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá no nome de Jesus.
Pai, nós intercedemos por cada vida que aqui está, meu Senhor. Nós pedimos a Tua bênção e a Tua graça sobre os Teus filhos. Nós pedimos que no nome de Jesus o Senhor venha operar sobre cada vida, que o Senhor venha ministrar sobre cada um que tem um pedido diante de Ti. Senhor, nós oramos pela vida daqueles que fazem aniversário, fizeram aniversário, a nossa pastora Ruth, Davi, a Grazi, Senhor, que o Senhor os abençoe. Nós pedimos, Senhor, em agradecimento pela vitória da irmã Rutinha, do irmão Sidney, Senhor, e dos demais irmãos, meu Senhor, que pediram oração. Nós profetizamos vitória sobre cada vida, sobre cada família, que no nome de Jesus, toda palavra contrária caia por terra no nome de Jesus, e que a palavra de Deus sobre a sua vida seja fortaleza, que no nome de Jesus hoje, você possa se encontrar na presença do Senhor, e exaltar o nome dEle em todo o tempo. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, pedimos a Ti, Senhor, que entre com providência sobre a família da Fabiana Anastácio, Senhor, que o Senhor toque sobre eles, que o Senhor os abençoe, que o Senhor ministre cura, Pai, que o Senhor sare os corações, como nós também pedimos, ó Senhor, por aqueles familiares nossos, ó Pai, que estão enfermos, foram tomados pela Covid, mas o Senhor é um Deus fiel, o Senhor guarda, meu cunhado Carlos, a minha prima Kátia, Senhor, que o Senhor possa estar pondo a mão sobre eles, e ministrando cura no nome de Jesus, é assim que nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos adorar a Deus nesse momento de confraternização. Já vamos terminar. Oh, aleluia. Já darei a bênção apostólica. Vi 1000 histórias de Congo, alguns em ti, mas eu vi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim e nunca estou só. Tu és o bom, bom Pai, a quem Tu és, a quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só Tu pode dar, Tu sabe tudo que eu preciso antes de eu falar. Declare: és o bom, bom Pai, a quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Perfeito em tudo que faz. Ele é perfeito. É perfeito em tudo Glorifica que Deus, faz. você que está me vendo. Deus é perfeito em tudo Esta situação que vai faz. mudar. Deus vai mudar o rumo das coisas na sua vida. Creia, Deus é perfeito tudo que faz. em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo. Levante a mão, você que está aí na sua casa, você que está aqui. Eu quero impetrar a bênção apostólica. Deus abençoe você que está aí na sua casa, que permaneceu conectado conosco até agora. Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que a sua semana seja uma semana de conquista, uma semana de muitas vitórias, mesmo em meio a esta crise, mas com Deus existe o final feliz. Levante a mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós,
desde agora e até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja aqui presente, diga amém. E você que me vê agora, diga amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? És perfeito, Está terminado o culto em nome de tudo que Jesus. faz.